noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. É muito bom estar na casa do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade. E você e eu juntos nessa noite já estamos fazendo isso, pelo hino que nós entoamos, dizendo que nós queremos mais de Cristo, pelas duas leituras que fizemos nos Salmos, pelas orações, pelos cânticos que acabamos de entoar. Deus abençoe também aqueles que nos acompanham através da transmissão do nosso canal, melhor dizendo, do YouTube. Você seja bem-vindo aqui na nossa igreja e que Deus fale também ao seu coração nesta noite. Nós estamos nesta noite iniciando talvez a primeira série de 2024 da nossa igreja, uma série de pregações que durará 8 domingos, ou seja, todo o mês de fevereiro e os 4 primeiros domingos do mês de março, porque o último domingo de março nós estaremos em acampamento, se Deus permitir. Então o tema da série de fevereiro e março será Salmos, bálsamo para o coração. Vamos falar todos juntos? Salmos, bálsamo para o coração. Você não vai poder me responder agora em voz alta, mas responda aí no seu coração. Qual é o seu salmo preferido? Aquele salmo que quando você está diante de alguma adversidade, diante de alguma luta, é para ele que você corre. Às vezes você diz assim, tem 150 salmos no saltério, mas eu tenho sempre 1 ou 2, que eu sempre estou lá meditando, aprendendo do Senhor. Certamente você lembrou de algum salmo. Mas também existem momentos na nossa história em que mesmo que você tenha aí o seu salmo preferido, este que você lembrou agora, mas às vezes diante de uma situação que você está vivendo, outro salmo chamou a sua atenção. Outro salmo foi bálsamo para o seu coração. Talvez recentemente você teve essa experiência, ficou até assustado ou assustada quando lendo aquele salmo disse, meu Deus, eu já li esse salmo tantas vezes, mas eu nunca prestei atenção. Que palavra, meu Deus, mexeu comigo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E não é só no livro dos Salmos que isso acontece, mas este é o livro mais lido pelo povo de Deus. Até muitas pessoas que ainda não são convertidas, que não tiveram um encontro real com Jesus, elas gostam de ler Salmos. Talvez você conheça alguém assim que diz, olha, eu tenho um hábito, todas as manhãs eu leio um Salmo antes de ir para o trabalho. Aí você diz assim, mas que bom, você crê? Não, é que eu gosto das palavras, eu acho tão bonita aquela poesia do povo hebreu, mas nós não lemos os Salmos apenas por causa das belas palavras. Nós lemos os Salmos porque é palavra de Deus, é bálsamo para o nosso coração. Certamente as exposições que nós teremos aqui ao longo dos 2 próximos meses, fevereiro e março, alguns salmos são conhecidos, outros nem tanto, mas certamente com o auxílio do Pai, com a direção do Senhor, com a palavra que Deus dará para nós, todos eles serão bálsamo para o seu coração. Nós vamos hoje começar pelo Salmo 7, porém, nos próximos domingos nós estudaremos o Salmo 13, o Salmo 23, o Salmo 30, o Salmo 40, o Salmo 73, o Salmo 116 e o Salmo 146. Talvez dessa lista aqui, o 23 é o que salta aos nossos olhos, o salmo mais conhecido do saltério. Mas você vai aprender à luz dos demais salmos, verdades do Pai para o seu coração, bálsamo para o seu coração. Então vamos iniciar nessa noite, abrindo a palavra do Senhor no Salmo de número 7. Como já é de costume, nós faremos essa leitura a uma só voz. E somente já na leitura, Deus falará ao seu coração, porque a palavra de Deus realmente ela é viva, eficaz e ela é bálsamo para o nosso coração. Leiamos e mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem durante a exposição da mesma. Salmo 7, leiamos, irmãos. Senhor Deus meu, em Ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre.
Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai neste mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Mais uma vez do 17. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus, a Tua palavra que é maravilhosa, que é viva, que é eficaz, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Tua palavra que é mais doce que o mel, que é mais pura do que o ouro. Ela nessa noite, ó Deus, certamente será um bálsamo no coração de todos nós, porque ela tem essa propriedade. Ela é a única que pode fazer isto, aquietar o coração aflito, ensinar, corrigir, consolar, alegrar. Por isso, ó Deus, eu não sei como está o coração de cada um que está aqui na igreja e os que estão acompanhando a transmissão, mas o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe agora, neste momento, como está o coração do Teu povo. Fala, ó Deus, ao nosso coração com a Tua palavra, ilumina-nos com o Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você já foi caluniado alguma vez? Não é bom ser caluniado, é horrível. Falsos testemunhos, difamação, pegar o seu nome e jogar na lama. Já passou por isso? E o pior é que demora para você provar a sua inocência às vezes. Há uma frase agora, ou uma palavra que está muito em voga aí nas redes sociais, é que determinadas pessoas, se elas fizerem algum comentário infeliz, o que o pessoal vai fazer com ela? Cancela. E injustamente. E para provar depois que foi uma mentira, que foi uma calúnia, que foi uma fake news, uma mensagem mentirosa plantada talvez lá nas redes sociais, no seu grupo de amigos, no meio da sua família, no local onde você trabalha, olha, leva tempo. Nós não estamos isentos, irmãos e irmãs, de sermos caluniados. O nosso maior exemplo de alguém que passou por afrontas de toda sorte, todo tipo de difamação, de falso testemunho, de calúnia, foi o nosso Senhor Jesus. Mas Ele venceu o mundo. Ele é o nosso maior exemplo.
Mas ao longo da palavra de Deus, nós encontramos outros personagens que também passaram por calúnias. Como eu disse há pouco, esse é o livro mais lido, o livro dos Salmos, pelo povo de Deus. A maioria dos salmos é de autoria humana de Davi, o homem segundo o coração de Deus, o jovem pastor. E Davi, ele demonstra algo que nós devemos aprender com ele, nas suas orações e nos seus cânticos. Ele abre o coração de uma forma muito forte diante do Senhor. Ele sabe que Deus o conhece, que Deus o sonda, que Deus prescruta a sua alma, o seu mais profundo ser. Mas ele quando ora, mas ele quando clama ao Senhor, se ele está em aflição, ele diz que está em aflição. Se ele está passando por perigo, ele diz que está passando por perigo. Se ele está alegre, ele exulta de alegria. Se ele quer agradecer ou louvar a Deus, ele o faz. Às vezes, se ele está irado com alguém que está se levantando contra ele, ele expressa a sua ira e a sua indignação. Nós precisamos aprender com Davi a lidar também com a calúnia. Este salmo, ele já começa de uma forma linda, porque olha só, apesar do que nós vamos ver aqui na sequência, mas ele diz aí, nas duas primeiras sentenças desse salmo, no verso 1, Senhor Deus meu, em ti me refugio. É como se ele dissesse assim, olha, o que eu vou contar na sequência, o que eu vou narrar acerca do momento que eu estou vivendo é feio, é lamentável, fizeram algo muito triste contra a minha pessoa, contra o meu nome, contra a minha reputação, mas uma coisa eu sei, eu estou guardado pelo Senhor, porque Ele é o meu refúgio. Então nessa noite Deus já começa me ensinando algo precioso, e você também deve aprender isso. Se você está sofrendo algum tipo de calúnia, algum tipo de mentira, se plantar uma inverdade nas redes sociais sobre você, se você foi acusado injustamente por algo que você não fez, e talvez esteja até sofrendo as consequências por isso, se você estiver abrigado no Senhor, refugiado no Senhor, Ele vai te dar força. Mesmo que os homens jamais reconheçam o erro cometido, o nosso reto juiz julgará todas as coisas. Vocês perceberam nesta leitura quantas vezes Davi exalta e ele profere o nosso Deus como justo juiz, reto juiz, justiça, porque é isso que ele vai pedir na sua oração. Mas ele já inicia dizendo, Senhor, o Senhor é o meu Deus, e eu estou em Ti, o Senhor é o meu abrigo, o Senhor é o meu esconderijo, eu estou refugiado e amparado por Ti. Porque o que ele vai dizer na sequência é muito forte. É bem verdade que eu tenho que dizer isso aqui, porque quem gosta de ler Salmos deve dizer assim, mas sempre Davi está orando, pedindo socorro dos seus inimigos. Quantos salmos você já leu de Davi pedindo socorro? Os meus inimigos que estão sobre mim são maiores do que eu. São muitos, porque de fato Davi enfrentou muita adversidade. Irmãos, vocês não fazem ideia o que aconteceu com aquele rapaz depois daquela vitória que Deus dera a ele sobre Golias. Daquele dia até ele assentar no trono de Israel, Davi foi assim perseguido na terra, como se ele fosse o pior bandido da face da terra. A começar de Saul, o rei, e os seus súditos, todo mundo queria a cabeça de Davi. E talvez em muitos momentos sozinho, Davi deveria fazer assim, mas o que é que eu fiz? O que é que eu fiz para receber tanto ódio? O que é que eu fiz para receber tanta ira? Eu disse apenas para os meus irmãos e as pessoas que estavam ali no acampamento de Israel, quem era aquele incircunciso que blasfemava contra o meu Deus? Ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante, e eu falei, olha, eu já tive experiências protegendo o rebanho do meu pai, eu matei um urso ou um leão, eu quero enfrentar esse gigante. Foi até censurado pelo seu irmão mais velho, quase que dizendo, Davi, vê se você se enxerga, Davi, vai cuidar daquelas ovelhinhas do seu pai, você não passa de um menino. Mas levaram Davi na presença de Saul. Saul ficou impressionado com a coragem dele, porque não tinha coragem nos outros homens. Mesmo Saul oferecendo a sua filha para aquele que enfrentasse o Golias e vencesse, casaria com a filha do rei. Nenhum homem se habilitou.
Davi foi. Saul tentou ajudar o menino, colocou a sua armadura, mas o Davi começou a andar e não teve jeito, começou a achar muito pesado, falou, eu não sei, eu sou pastor de ovelhas, eu vou só pegar umas pedrinhas no ribeiro, eu vou pegar minha funda e eu vou enfrentar. Mas ele falou algo lindo diante daquele Golias. Tu vens contra mim com pedras, paus, espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E Deus deu a vitória e você conhece a história. Mas as mulheres de Jerusalém, ou de Israel, começaram a cantar um cântico. Aquele cântico não caiu bem nos ouvidos de Saul. Porque o cântico dizia que Saul tinha matado muitos, mas Davi muito mais do que Saul. Aí Saul foi tomado por uma ira. E nós tendemos a lembrar um detalhe que às vezes passa desapercebido de nós. Lembram quando Samuel foi na casa de Jessé? Porque Deus já havia declarado para Samuel que tinha se arrependido de ter constituído Saul rei. E aí passou todos os filhos de Jessé e por último passa Davi. Esse episódio da unção de Davi na casa de Jessé foi antes do gigante Golias. Vocês sabiam disso? Foi antes. A gente esquece disso às vezes. Quando Davi enfrentou o gigante Golias, para Deus ele já era rei. E é uma coisa muito significativa que o texto diz, o Espírito Santo saiu de Saul. Saul estava até no trono, mas Deus não estava mais com ele. Deus estava com Davi. Então Davi ele foi na força do Senhor. A palavra de Deus diz também que o inimigo se apossava, um espírito maligno e até confuso para nós, porque diz vindo da parte de Deus, ou seja, com a permissão de Deus, e perturbava Saul. Saul ficava assim possesso, e alguém falava assim, traz alguém para dedilhar música, para tocar música. Quem é que ia lá tocar música? Quem é que dedilhava a harpa? Davi. E quando Davi dedilhava a harpa, Saul se acalmava. Davi fez alguma coisa contra Saul? Você conseguiu ver alguma coisa que falou assim, não, eu acho que Davi merecia ser perseguido por Saul? Não, ele não fez nada. Você certamente já deve ter se deparado com situações na sua vida, e eu não quero te entristecer, se você que é jovem ainda fala assim, pastor, ainda bem, graças a Deus, até agora eu nunca fui caluniado. Eu espero que você não seja, mas é possível que você seja. É possível, porque esse mundo é mau. Este mundo é vil. Minha oração é que não seja nem eu e nem você o caluniador. Que não seja você que esteja caluniando de alguém, sendo falso testemunho, levantando mentiras, mexendo com o bom nome de uma pessoa. Pode demorar anos, até décadas, para provar a inocência. Davi está orando. São muitos os seus inimigos, e ele diz aqui, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. E aí ele usa até uma metáfora, imagina essa cena, tente construir aí, se você gosta de ver cenas assim um pouco sangrentas, de um leão dilacerando um animalzinho, sabe, que você quando assiste aqueles Discoveries, e você vê aqui o leão assim pegando a presa, vai pegar uma zebra, e aí ele rasga a zebra assim, e você fala, meu Deus, aí você fala, mas é a cadeia alimentar, tudo bem. Isso lá na selva, né? Mas quando nós usamos a figura de um leão furioso, que está querendo te devorar, a palavra de Deus também usou isso para representar Satanás. Porque Pedro escreve lá na sua primeira carta, que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor como um leão furioso, pronto para nos devorar. Não brinque com o diabo, você não precisa ter medo dele. Você não precisa desafiar ele, você só precisa resistir ele, na dependência do Senhor, e ele vai fugir de você. Mas tome cuidado, porque ele está querendo te despedaçar. Era assim que Davi se sentia, eu não quero ser despedaçado, e ninguém consiga me livrar. Então ele está aqui nesses primeiros versos, praticamente o 1 e o 2, falando assim de uma forma mais geral, mas agora, do verso 3 em diante, ele vai trazer um assunto que parece-me que é só aqui nesse salmo que ele vai tratar. Ele vai tratar de outras perseguições, de traição e outras coisas que ele sofreu. Mas aqui, o tema desse salmo é calúnia. Davi está sendo caluniado. E olha como ele se coloca diante de Deus, que oração ousada dele. Senhor meu Deus, se eu fiz
o que de mim, o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se eu paguei o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. O que ele está dizendo? Senhor, estão dizendo por aí que eu sou isso. Estão dizendo por aí que eu fiz isso. É mentira, Senhor. Não procede, Senhor. É uma calúnia. Eu estou em paz diante do Senhor. Agora, Senhor, se eu fiz isto, se eu fiz realmente isso, e aí ele lembra de episódios que aconteceram entre Davi e Saul. Há uma situação até engraçada, pitoresca, que vocês conhecem, já devem ter lido. Uma vez, Davi e os seus homens estavam escondidos dentro de uma caverna, no escuro. O exército de Saul estava perseguindo Davi e passou naquele lugar. Só que daí deu uma dorzinha de barriga no Saul. Ele precisou fazer um número 2. Ele entrou na caverna e lá no fundo da caverna estava Davi com seus homens de Davi. Os homens de Davi pensaram assim: olha como Deus é maravilhoso. Deus entregou o inimigo de Davi nas mãos dele, numa posição ainda humilhante. Ele estava lá agachado, e você já sabe o que ele estava fazendo. Davi veio por trás, cortou um pedaço da roupa dele, guardou. Ele se arrumou, saiu da caverna. De repente Davi aparece na porta: salve o rei! Imagina o Saul. Penso: meu Deus, eu estava ali dentro, não tive nenhuma privacidade. E ele disse: eu poderia ter te matado hoje, rei, mas eu não posso fazer isso com o ungido de Deus. Embora ele não fosse mais um ungido de Deus, Davi olhava para Saul e o via como ungido de Deus. Davi não tinha ódio de Saul. Davi tinha até uma amizade muito grande com Jonatas, filho de Saul, que tinha um amor tão bonito dentre eles, que até hoje tem gente que fala besteira por aí, entre a amizade de Davi e Jonatas, que qual o problema de um homem declarar amor para outro homem? Nós estamos vivendo uma sociedade terrível, em que se um homem falar para ele: eu te amo, e sai para lá, que me ama, o quê? Por que não? Davi era homem, e Jonatas também. Mas tem gente por aí falando que não, que ele já tinha uma relação mais do que de amizade. Percebam, irmãos, ele não teria nenhum motivo, ele não fez nada contra Saul, mas Saul o odeia. E é interessante que nós não costumamos ler o que está antes do verso 1. Dá uma olhada aí na sua Bíblia. O correto, não vou aqui mudar regras, tá? Nem fiquem tranquilos, presbíteros, irmãos que estão às vezes na liturgia. Mas nós deveríamos começar a leitura do Salmo, sabe aonde? Aqui, ó, canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cushi benjamita. Isto aqui está no original. Essa palavra escrita aqui, Deus defende o justo contra o ímpio, isso aqui foi a Sociedade Bíblica do Brasil que colocou. Isso aqui não é inspirado. Mas o que está abaixo aqui aqui tem uma informação para nós, porque nem sempre nós sabemos o contexto do Salmo. Por que esse Salmo foi entoado, quando ele foi entoado, e aqui está bem claro, não é uma oração, é uma música. É um canto, só não sabemos a melodia. Davi também era músico. Davi criou muitos instrumentos musicais. E ele entoou esse cântico. Às vezes o cântico, irmãos, assim como tem cânticos na nossa igreja, ou hinos que nós cantamos, que são didáticos. Você já percebeu que tem alguns hinos que ele te ensina a Bíblia? Pelo hino. Mas tem hino também que ensina você coisa errada da Bíblia. Mas a gente tem que tomar cuidado. Hino e cântico. Você fala: meu Deus, isso aí não tem nada a ver com a Bíblia. Então por isso que nós temos que ter critério naquilo que nós cantamos, seja um hino, seja um cântico. Esse cântico é para expressar o que Davi estava passando, mas ele está falando o nome de uma pessoa aqui que a gente não conhece. Quem foi Cushi? Sabemos que ele era da tribo de Benjamim. Mais nada. Não tem mais nada na Bíblia falando desse homem. Mas você, por inferência, pode dizer: bom, pastor, se ele está falando com respeito às palavras de Cushi, o benjamita, que conclusão que você pode chegar? Ele é o caluniador. Foi ele que lançou calúnia contra Davi.
É possível que ele estivesse em um braço lá, aliado de Saul. Saul também era da tribo de Benjamim, o primeiro rei de Israel. Poderia ser até parente, poderia ser um amigo, um aliado de Saul. Mas Davi sofre calúnias desse homem, que nós não sabemos quem é, Cuxi, o benjamita. E ele então vai e fala isso: Senhor, se eu fiz aquilo que estão me culpando, se nas minhas mãos há iniquidade, e olha que coisa forte, ele diz: se eu paguei o mal a quem estava em paz comigo, sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Você teria coragem de fazer essa oração? Para que você estivesse assim diante de Deus, ainda que somos pecadores, mas nesse quesito que você está sendo caluniado, você diz: Senhor, não tem como me esconder de Ti, o Senhor sabe de todas as coisas, essa é uma calúnia que estão levantando contra a minha família, contra a minha pessoa, eu não pratiquei isto, e se eu pratiquei, Senhor, eu quero ser destruído. É como se ele dissesse: me julga, Senhor, e me dá sentença de punição, me condena. Você teria coragem de fazer uma oração dessa? Porque lamentavelmente, irmão, sabe o que a gente faz quando nós somos caluniados? A gente fica arquitetando a vingança. O mundo dá muitas voltas. Aqui se faz, aqui se paga. Como diz minha mãe, você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Eu te pego. E tem gente ainda que usa aquele ditado de para-choque de caminhão: deseje vida longa para os teus inimigos, para que eles aplaudam de pé a tua vitória. Aí tem gente que diz: ô glória! Nada de glória. Isso é o maior absurdo, essa frase. Não tem base bíblica nenhuma. Porque quando alguém te calunia, você tem que fazer o quê? Pagar na mesma moeda? Ou ainda vamos pensar, pagar na mesma moeda, porque a gente nem na mesma moeda a gente paga. Porque nós somos tão maus, depravadamente maus, que quando alguém nos fere num olho, a gente fura os dois da pessoa. Você diz: não, tem que doer mais nele. Ele furou só o meu olho esquerdo, eu vou furar o direito e o esquerdo. Ele tem que sentir mais dor do que eu estou sentindo. Porque nós somos pecadores miseráveis. É só em Cristo Jesus que a gente consegue passar por uma afronta, por uma calúnia. Eu não estou com isso dizendo que em alguns momentos você poderá requerer os seus direitos. Mas Deus vai mostrar para você quando você deve lutar pelos seus direitos e quando você deve abrir mão deles. Na Bíblia nós temos muitos episódios de pessoas que abriram mão de um direito legítimo e Deus o exaltou e Deus o recompensou. É claro que nós queremos às vezes a recompensa aqui, dos homens. Mas pode ser que não seja aqui. Não quero assustar ninguém. Mas de repente você pode morrer sem provarem que você estava certo naquela calúnia que plantaram contra você. Mas quando você chegar na presença do Eterno, Ele não vai falar assim: aqui você não vai entrar não, viu? Agora, você tem que estar em paz com Deus para ter certeza que a calúnia, a mentira, aquela falsa mensagem semeada por aí, realmente ela não procede. Por isso que ele fala isso. E aí, meus irmãos, percebam, ele então apresenta para nós o motivo que está no coração dele. É como se eu perguntasse para você nessa noite: o que está no seu coração hoje? Aliás, está em tempo ainda. Como você chegou aqui no culto hoje? Em paz? Está tudo bem? Como é que foi a sua semana? Alguma briga? Saiu alguma palavra dos seus lábios essa semana que, se você pudesse, você colocaria elas para dentro de novo? Aquela fechada no trânsito, aquela pessoa mal educada no serviço, o cliente, o teu chefe, teu marido estava meio atacado essa semana, a tua esposa não estava muito sábia, teus filhos estavam rebeldes, os pais estavam impacientes. Como foi sua semana? E o seu coração? Como está seu coração agora? Eu não posso ver, como você não pode ver o meu. Mas como é que está o seu coração? Está tudo bem? Deus pode apresentar aqui no telão que está dentro do nosso coração? Em letras garrafais, Ele pode mostrar para nós agora aqui, a começar do meu, porque seria muito cômodo eu só falar do seu.
O meu que tem que aparecer aqui primeiro. O que está aqui dentro no meu coração. E o que é que está dentro do seu coração? No coração de Davi, nesse dia, ele estava muito triste com essa calúnia. Mas mesmo passando por essa calúnia, ele não vai escorregar pelo caminho mais fácil, mas ele vai apresentar a queixa dele no lugar certo, no setor certo. Por isso que ele vai chegar no versículo 6 e diz assim: levanta-te, Senhor. Ele falou: ó Senhor, está doendo. É mentira o que estão falando a meu respeito. Jogaram o meu nome na lama. Acabaram com a história da minha família. Eu não sei como eu vou conseguir provar. Talvez eu tenha que trabalhar a vida inteira para provar que não fui eu quem desviei esse dinheiro. Senhor, eu não fiz isso, mas estão me acusando. E a acusação é pesada. E tem gente até da minha família que está acreditando na mentira e está dizendo: eu acho que tem fundamento. Até os meus melhores amigos estão contra mim. Mas o que você faz numa hora dessa? Entrega a causa para aquele que pode resolver. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor. Percebam, ele não disse assim: me dá fúria, me dá coragem para eu ir para cima deles. Ele não fala isso. Ele diz: Senhor, toma a frente da minha vida e me ajuda. Levanta-te, Senhor. Desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. E aí, ele até aproveita para falar de um outro juízo. Ele fala agora de um grande tribunal que vai acontecer na história. Ele diz: reúna-se ao redor de ti os povos. Isso vai acontecer um dia, irmãos. Todos vão comparecer perante o Senhor. Hoje o Senhor Jesus é Salvador, mas Ele voltará como juiz, reto juiz. Assentado no seu trono, e Ele julgará todas as nações. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. E aí diz: o Senhor julga os povos. Então ele está falando que nosso Deus é o quê? É o supremo juiz. Na nossa nação nós temos aí as instâncias de casas de poder, não é verdade? Da justiça. E qual é a instância maior? Supremo Tribunal. Vocês acham que esse é a última instância? Não é. A última instância é o Supremo Tribunal Celestial. E lá não tem mentira, barganha, juiz tendencioso, que se vende, que aceita suborno, que julga com parcialidade, porque o reto juiz é o nosso Deus. E ele está apelando para quem? Para ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, se a calúnia chegar até você, vai doer, eu sei, vai doer, talvez você até chore, talvez você tenha aquele momento de indignação, de querer fazer algo com as suas próprias mãos. Corra para os braços do Pai e diga: Senhor, julga essa causa, Senhor, porque eu sou capaz de fazer besteira e eu vou perder a razão. Já viram gente perder a razão? Quando ele tinha toda a razão ao lado dele? Por causa da reação. Por causa da reação. Eu já contei isso aqui, mas me perdoe pela repetição. Época de final de ano, festas, todo mundo correndo para preparar a ceia de Natal. Um hipermercado grande em São Paulo estava vendendo lá peru, chester, as aves, né, natalinas. Mas estava acabando, tem gente que deixa para a última hora, né? Então a pessoa estava disputando, porque queria uma ave grande, a família da pessoa era grande. Então chegou num hipermercado, estava lá na geladeira uma ave de um porte bom, mas as outras eram todas pequenininhas. E aquela mulher viu de longe, aquela é minha. Ela pôs o carrinho do lado, já abriu assim a geladeira, e quando ela pôs a mão, do outro lado um homem puxou da mão dela, mais forte, puxou e já... Essa mulher falou assim: moço, eu peguei primeiro. E o moço ignorou. E pegou primeiro o quê? Sabe assim? Ignorou, quis dar uma de mais prepotente. Essa mulher deu a volta e acho que ela teve um apagão. Voou, não voou pena, porque aquela ave já estava despenada, né? Mas o negócio ficou feio. Ela acabou com o homem.
Aí vem a gerente da loja, vem segurança e tudo, e ela querendo que a gerente defendesse ela, porque foi parar na polícia. A senhora viu, o seu vendedor viu. Ela falou assim, olha, é verdade, o meu vendedor relatou que a senhora pegou, ele puxou, mas quando a senhora reagiu, a senhora perdeu todo o seu direito de reivindicar seus direitos. Porque a senhora ultrapassou, a senhora foi à potência máxima da sua raiva, e a senhora destruiu o homem. Cuidado, para quando a calúnia bater na sua porta e você ficar tão revoltado com a calúnia, você pode fazer besteira por questão de segundos, não é nem de minutos. Mas Davi está nos ensinando o quê? Entrega a tua causa para o reto juiz. Mas ele continua preocupado com a situação dele. Ele vai voltar novamente a ele. Ele diz agora aqui no verso 8, a parte B, julga-me, Senhor. Ele está incomodado com isso. Ele quer estar em paz com Deus, mais do que estar em paz com os homens. E muitas vezes, sabe o que nós queremos? A gente quer viver em paz com os homens. Não é errado, é bom. Mas o que você prefere? Estar em paz com Deus? É claro, preferencialmente, se depender de você, esteja em paz com todos. Ou estar em paz com todos, mas em rebeldia com Deus. Eu tenho certeza que a sua resposta está sendo aí, eu quero estar em paz com Deus. Pois então, você quer estar em paz com Deus? Entrega essa causa para Ele. Ah, não entregou ainda? Contratou um bom advogado? Tudo bem, você tem seus direitos. Mas cuidado, porque esse bom advogado pode fazer propostas. Olha, eu tenho uma sugestão para você ganhar essa causa. Vai ter que ter uma pequena mentira. Vamos arrumar uma testemunha assim? Aí eu garanto que eu ganho essa causa para você. Aí você vai fazer o quê? Você vai ser tentado a pensar. É verdade, né? Só uma mentirinha não faz mal para ninguém. Lembre-se que antes de você estar na presença de um juiz aqui da terra, você estará na presença do reto juiz. E é por isso que ele fala, julga-me, Senhor. Alguns tiram esse versículo do contexto e dizem, nossa, Davi estava se achando aqui, porque ele teve coragem de falar assim para Deus, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a minha integridade. Aí você fala, nossa, mas que homem que pode falar diante do santo, do eterno, do poderoso, que ele é reto e íntegro? Mas ele está em paz com Deus, ele não está se achando, ele não está se auto-vangloriando, mas ele pode dizer isso. Você também pode, meu irmão, se você estiver em paz diante de Deus. Se você puder fazer essa oração, falar assim, Senhor, antes do Senhor julgar quem me caluniou, julga o meu coração. Vê se há em mim algum caminho eterno. Nós amamos o Salmo 139, não é verdade? Começa lindo. Senhor, Tu me sondas e me conheces, de longe penetras os meus pensamentos, ainda a palavra não me chegou à língua e Tu já conheces todo, e vai, e não tem lugar que você se esconda de Deus. Você vai para o céu, Ele está, você vai para o mais profundo abismo, Ele está, e você sabe que não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, e de repente Deus vai agora e vai para dentro da barriga da sua mãe, e diz que viu você quando era uma substância ainda informe, Ele viu você sendo formado quando você ainda não tinha forma, e Ele cuidou de você, e você nasceu, e você diz, como que eu vou me esconder de um Deus assim? É interessante, né, que Davi gastou praticamente 85% do salmo para exaltar a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus, mas para registrar um probleminha no final. Senhor, o que é que eu faço com os inimigos? E aí ele falou o que ele ia fazer. Eu os odeio com ódio consumado. Mas aí ele termina o salmo dizendo o quê? Senhor, prova-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É como se ele dissesse assim, Senhor, eu estou com muita raiva. Ah, não tem nem como mentir, porque nós somos, infelizmente, nós somos dissimulados. Às vezes você está com uma raiva de uma pessoa e você ainda sorri para a pessoa. Oi, morre, desgraçado. Você está falando isso por dentro, mas para fora, na boca, né? Na feição. Cuidado. Então, por isso que também aquela frase que diz que o rosto revela o que está no coração, é mentira. Porque às vezes você consegue ter uma face que não revela o que está no seu coração. Davi está virado, naquele caso do Salmo 139. Ele falou tudo da grandeza de Deus, até que ele chegou e falou assim, Senhor, diante de tudo isso que eu acabei de orar, me sonda. Tira essa raiva, essa ira que eu estou no meu coração e guia-me pelo caminho eterno. Ele vai continuar o Salmo, mas eu vou parar aqui. E ele vai chegar, do nada,
E vai encerrar o salmo dizendo: eu, porém, renderei graças ao Senhor. Espera aí, não combina. Diante de tudo que ele está vivendo. Não, espera aí, eu acho que esse versículo eu podia colocar em outro salmo. Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Esse salmo. Mas aqui, um salmo que ele está sofrendo calúnia. Um salmo que ele invoca a justiça de Deus. Um salmo que ele pede para Deus sondar ele mesmo, julgar ele próprio. Aí ele diz: mas eu vou te render graças. Como é que o salmo começou mesmo? Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Mesmo que você esteja sendo caluniado, traído, enganado, passado para trás, se você estiver na presença de Deus, você pode cantar, você pode glorificar, você pode dar graças, você pode exaltar. O mundo não vai entender, talvez até pessoas próximas a você não estou entendendo como você consegue cantar numa hora dessa, como que você consegue render graças a Deus numa hora dessa. Olha o que fizeram com você, olha o que fizeram com a tua reputação, olha o que fizeram com o teu nome, e você ainda canta para Deus. Ele é tudo na minha vida. Rendei graças. Por isso ele vai dizer: eu, porém, renderei graças ao Senhor. E aí de novo ele invoca um atributo de Deus. Ele diz: segundo a sua justiça. E cantarei louvores ao nome do Senhor. Eu não conheço todo esse cântico, posso errar aqui, mas nossa equipe de louvor já ministrou aqui para nós. Mas é bonito aquele cântico que diz, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Nessa palavra circunstância, põe calúnia. Não importam as calúnias, eu te louvarei. Esse salmo deve ser um bálsamo para o meu e para o seu coração. Sobretudo se nessa noite tem alguém aqui que recentemente, pouco tempo, foi vítima de calúnia, de mentira, ou infelizmente poderá sofrer isso futuramente. Se você for caluniado daqui para frente algum dia na sua vida, lembre-se que você tem um reto juiz que vai julgar a sua causa. Mas procure andar de forma ordeira. Procura ser um homem e uma mulher que ande nos caminhos do Senhor e que viva por modo digno do Evangelho. E aí você vai poder orar como Ele. Me julga, Senhor, segundo a minha retidão, segundo a minha integridade. Você vai poder declarar como Ele faz aqui no verso 10. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Você vai poder falar como no verso 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Vocês acham que Deus não está nem aí para o que está acontecendo na terra, irmãos? Por que esse mundo não explodiu ainda? Por que essa terra não foi destruída ainda? Porque a medida lá dos amorreus ainda não chegou, né? Mas vai chegar. Assim como foi nos dias de Noé, que Deus derramou o dilúvio. Abacuque, né? Abacuque fez aquela oração: Senhor, até quando? Eu vou clamar por justiça e o Senhor não vai fazer nada. Aí Deus fala: eu vou fazer. Eu vou chamar a Babilônia. Aí o Abacuque falou: o quê? Nabucodonosor não. Esse homem é cruel. Ele falou assim: eu sei, depois eu vou castigar ele. Mas eu vou disciplinar o meu povo através da Babilônia. Às vezes Deus pode levantar uma pessoa de onde você menos espera para disciplinar você. Não é só a igreja não. Mas se você é de Deus, você vai entender que Deus te ama, por isso Ele está te disciplinando. Mas para a gente finalizar, como lidar com a calúnia? Que Deus nos livre de eu ou você ser um caluniador, uma caluniadora. Irmãos, nem de brincadeira. Nem de brincadeira.
Provérbios está repleto de versículos falando do valor de um nome de uma pessoa. Não jogue o nome de ninguém na lama, nem o seu próprio. Não jogue o nome de ninguém na lama, nem o seu próprio. E se você for caluniado, e você está em paz, que você não fez aquilo, daí nós temos que lembrar de Neemias. Neemias recebeu uma acusação injusta, não foi? Que ele estava querendo dar um golpe de Estado. Qual foi o recado que Neemias mandou? Tu, do teu coração, é que o inventas. Coisa nenhuma sucedeu. E ele orou, porque ele ficou com medo. E ele não falou assim, fortalece a minha boca para eu ter uma boa réplica. Ele disse, fortalece as minhas mãos para eu continuar na obra. Pastor pode ser caluniado? Membro de igreja pode sofrer calúnia? Pode. Sua família pode sofrer uma calúnia? Mas aí você vai fazer o quê? Vai agir com os seus próprios meios? Ou vai entregar essa causa para o reto juiz, como Davi fez? Este é o caminho. Não é fácil. O mais fácil é você ir por onde você achar que deve ir, fazer justiça com as próprias mãos, ir lá e tirar satisfação e resolver no peito e na raça. Você já sabe qual vai ser o resultado. Mas se você entregar essa causa nas mãos do reto juiz, pode até não ser aqui na terra, mas naquele glorioso dia você ouvirá uma voz dizendo, vinde, benditos para o reino do meu Pai, que vos está preparado antes da fundação do mundo. Eu sou o teu reto juiz. É isso, irmãos, que Deus quer ouvir de nós nessa noite. Uma oração. Uma oração como essa, que era um cântico que Davi entoou diante do Senhor, diante de um momento difícil. Calúnia, mentira. O Cuxi, nem sabemos quem ele é, a não ser que ele era da tribo de Benjamim. Ah, ele era um aliado de Saul? Possivelmente. Mas ele feriu o coração de Davi com mentiras. Tem algum Cuxi rodeando você? Dói, né? Dói. Eu já fui caluniado. Dói. Dói muito. Mas eu ia morrer se eu não entregasse aquela situação para meu Deus cuidar. Eu ia ficar doente. E hoje eu estou curado. Louvado seja Deus. E Deus pode te curar também, se você entregar essa causa nas mãos do reto juiz.